Seja bem-vindo a mais uma edição do AmparoCast. Aqui, a pauta é amparo. E como sempre, você que acompanha o trabalho do AmparoCast às quintas-feiras, no Facebook, no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, sempre tem papo importante do que faz parte do seu dia a dia, do que faz parte da saúde do trabalhador. E hoje, esse é o tema dessa edição. Trouxemos aqui a enfermeira do Sereste, aqui da cidade de Amparo, a Camila de Queiroz Ribeiro Esperança, né? A gente vai falar um pouco do Abril Verde, um mês todo voltado aí à saúde do trabalhador, mas principalmente ao acidente de trabalho. Então, existe todo um trabalho voltado, o Sereste vai contar um pouco, as meninas vão contar aqui o que é o Sereste, como que ele trabalha, e você vai também aí atender, ou melhor, entender o que é essa pauta de hoje. Como a gente sempre abre o programa, Camila, a gente não apresenta a vida do entrevistado. O entrevistado conta um pouco pra gente de como que é essa história, principalmente no Sereste. Como que você chegou, como que é o seu dia a dia. Fala pra gente, seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou funcionária pública, fazem 9 anos. Por 2 anos eu trabalhei em outro setor, que foi na ambulância, e já faz 7 anos que eu estou no Sereste. Eu tenho uma pós em saúde do trabalhador. Perfeito. E então já faz 7 anos que eu tô nesse meio de saúde do trabalhador, e lá é um pouquinho diferente do que a gente aprende na faculdade, na realidade. Sim, sim. No Sereste, nós atendemos, né, trabalhadores que ou sofreram algum tipo de acidente de trabalho ou tem algum adoecimento que foi o trabalho que causou. Sim. O Sereste está lotado aqui em Amparo, mas ele é referência, na realidade, a 16 municípios. E então a gente dá suporte técnico para esses municípios, além de atuar mais efetivamente aqui no município de Amparo. Tá? Aqui nós temos a parte de assistência, que então cuida do trabalhador. Temos uma médica, uma psicóloga, uma TO, eu que sou enfermeira, uma técnica de enfermagem, acupunturista. E fazemos também a parte de fiscalização. Imaginando em esse tamanho, né, 16 cidades, há muito trabalho no Sereste, não? Bastante. Né? O número de trabalho é muito grande. São muitas fiscalizações. Infelizmente, ocorrem muitos acidentes de trabalho, coisa que antes de eu estar nesse meio, eu nem imaginava que acontecia. Sim. Para você ter ideia, o ano passado, o trabalho chega para a gente através de notificações. Perfeito. 70% das nossas notificações foram relacionadas a acidente de trabalho aqui no município. Então é um número bem expressivo, né? E são notificados todos os tipos de acidente, desde um corte superficial até uma amputação de um dedo, de uma perna, uma queimadura, um politrauma. E esses acidentes mais graves, a gente vai até a empresa realizar a fiscalização. É feito todo um trabalho a gente pode falar de investigação, né? Sim. Ouvindo, apurando também se tanto o funcionário quanto a empresa tiveram ou fizeram aí tudo o que é necessário para que o acidente não acontecesse. É bem nessa linha o trabalho, sim, né? Sim. A gente conversa com o trabalhador acidentado, depois vai até a empresa e daí pede que medidas sejam tomadas para que aquele acidente não ocorra com outros trabalhadores. Existem consequências mais graves, por exemplo, somente para quem não toma cuidado? Não estou falando só da saúde, né? Mas algum tipo de punição, algum tipo... O que pode acontecer, por exemplo, nisso? Se a gente pode tratar disso aí. Lá no Sereste, nós somos um braço da Vigilância em Saúde. Perfeito. Então, aqui no município de Amparo, nós somos autoridade sanitária. Então, normalmente, a gente chega nas empresas de uma forma mais... nós somos fiscalização, mas de uma forma mais amigável. Perfeito. Que a ideia para nós é que a empresa faça as recomendações que a gente sugere no relatório e os acidentes não ocorram. Mas, infelizmente, existem casos que as empresas são mais resistentes
Então, a gente pode dar um auto de infração, uma autuação nessa empresa, se ela não cumpriu o que a gente solicitou. E pensando em Amparo também, a gente pode falar também que é a maior cidade da região dessas 16, por causa da indústria, por causa de tudo isso que... Sim, é uma das maiores. Né? Então, a demanda vai ser maior aqui na cidade de Amparo. E esse, na verdade, é o mote do mês, do Abril Verde, né? Sim. Orientar e prevenir e conscientizar aí tanto o patrão quanto o funcionário sobre a prevenção do acidente, né? No caso, a morte a morte no trabalho, que é uma coisa que a gente às vezes não pensa, né? Mas é uma coisa que sempre acontece. Sim, infelizmente existem casos de óbito, né? Ainda no trabalho. Aqui em Amparo teve. O ano passado teve casos, eu não vou lembrar quantos agora, que isso eu não separei, mas existe óbitos ainda. E casos mais graves, como amputação de membro inferior, a pessoa perde uma perna ou um braço no trabalho, e é uma coisa que é essencial para a vida dela, né? Sim. E vai acarretar em outros danos. Para a vida, né? Para o resto da vida. Ela vai ter que se readaptar para continuar a seguir a vida dela. E existe algum tipo de acompanhamento, por exemplo, para essa pessoa que sofreu o acidente, que de repente perdeu uma perna? Como que funciona? O Sereste ainda tá na raia do Sereste, isso? A parte de atendimento psicológico nós temos. Sim. Temos a terapeuta ocupacional, que vai atuar na reabilitação, né, desse trabalhador. E daí os demais a gente encaminha para a rede. Daí essa pessoa vai precisar de uma fisioterapia. Perfeito. Provavelmente vai precisar de uma prótese depois. Isso o Sereste não tem, mas a gente faz os encaminhamentos para esse trabalhador conseguir chegar nos caminhos para obter. Exatamente. Então, é uma ferramenta de suma importância pro dia a dia, né? Infelizmente, o acidente de trabalho acontece. Aqui em Amparo, se você estiver aí pelo centro da cidade, também você pode acompanhar aí a exposição, né? Tá tudo preparado aqui. Como que tá sendo isso? Sim, a exposição ela começou no dia 18 de abril e vai até amanhã, dia 29, ali no espaço da estação, na Pau das Sales, onde a exposição chama Sereste em Foco. E é uma exposição com banners e imagens que contam um pouquinho da história do Sereste, aqui no município. Sempre tem alguém da equipe lá, então se quem está vendo a exposição tiver alguma dúvida, pode perguntar, que o pessoal está lá para orientar e explicar um pouquinho sobre. E isso também é legal para poder, de repente, o trabalhador conhecer o Sereste, que a gente sabe que está ali na rua Gustavo de Souza, lá ao lado da prefeitura. Uma casa ali muito bem localizada, acessibilidade também, com tudo que as leis aí preconizam, né? Mas, de repente, encontra lá, vai encontrar a equipe, vai entender o que a equipe faz. Sim. Isso também é uma forma de apresentar o Sereste para a população trabalhadora, né? Sim, e lembrando que qualquer trabalhador pode passar no Sereste. Perfeito. Independente se ele tem um vínculo empregatício ou não, se tem registro em carteira ou não. Ou vai lá pessoalmente agendar, ou pelos telefones, e daí marca um acolhimento para ver se o caso dele tem relação com o trabalho ou não, e daí iniciar um tratamento. Exatamente, porque também tem muito disso, né? A gente começou aí meio que, eu vou usar o termo meu aqui, tocando terror, né? Acidente com amputação, coisa e tal, mas existem, às vezes, consequências do trabalho, né? Do dia a dia, às vezes um mau posicionamento. Eu vou até me arrumar aqui na cadeira, para não falar que eu tô falando de postura e tô todo torto aqui, mas tem muita coisa que acaba ocasionando e trazendo danos pro trabalhador pro resto da vida. Sim, tanto que a lesão por esforço repetitivo é a segunda mais notificada. O ano passado foi 15% das notificações e esse ano ela já está com 32% das notificações até o dia 15 de abril que a gente fez o levantamento. Até mesmo porque a maioria não, né? Tivemos aí um grande mote aí do pessoal trabalhando em casa, o home office. Sim. Então, às vezes, tá em casa, não usa, de repente, uma cadeira adequada. Tem tudo isso, né? Uma mobília adequada, ou quem tá na linha de produção com movimento repetitivo. Perfeito. É um dia a dia, né? O dia a dia também lesiona aí e acaba acontecendo tudo isso.
E o dia 28, né? Sim. Que é o dia desse podcast. Também, se você esteve aí ouvindo a Rádio Cultura Municipal de Amparo, também pôde ouvir um pouco da importância dessa data, né? No Brasil, né? E no mundo aí, conscientizar sobre a morte no acidente. Como que é, na verdade, existe um panorama, números aqui da nossa região voltados não só à morte, mas principalmente a tudo que envolve aí o acidente de trabalho? Infelizmente, não tem muito estudo sobre isso e muito levantamento sobre isso. Perfeito. No Sereste, a gente tem acesso só aos números de amparo. Uhum. Tá ocorrendo uma mudança no sistema das notificações para a gente ter acesso aos 16 municípios. Mas no momento a gente só tem acesso aos números daqui mesmo. Então dá para falar de subnotificação, né? Porque a gente não conhece Sim. a realidade. Sim, né? E mesmo aqui deve ocorrer subnotificação, né? Porque tem pessoas que se machucam e não procuram atendimento, ou que são moradores de outros municípios, acabam indo para outro município, né? Quando a pessoa não tem um acidente tão grave, ela não vai de imediato para o hospital, né? Então, Verdade. Vai ser subnotificado mesmo. Né? E também tem a questão do ir e voltar ao trabalho, que também faz parte, né? Sim, um acidente de trajeto. Acidente de trajeto. Que é algo mais difícil de se fechar. Porque o acidente de trajeto, ele só é considerado se você saiu da sua casa e foi pro trabalho, saiu do trabalho e voltou para casa. Se você desviar esse caminho, ele já não é mais. Então, isso acontece bastante brigas entre empresa e trabalhador, porque o trabalhador desviou e quer que a CAT seja aberta, mas não é o sai caso. às 6 do serviço, sofreu um acidente às 11h30 da noite, depois de ter passado umas 5 horas do boteco. E daí é acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Não é acidente de trabalho. É bem clara a situação. Sim. Né? Eu já tive alguns problemas assim, 2 vezes com moto. Vou até contar aqui, foi muito engraçado. Eu errei uma curva, tava indo pra jantar, errei uma curva de moto e entrei isso em Serra Negra há mais de 10 anos, mais de 12 anos. E havia uns pedriscos e eu só parei no poste. E ligaram na redação do jornal pra fotografar um acidente, que tinha um cara que tinha sofrido acidente, era eu. Não tinha como eu fazer a selfie. Não tinha, gente, não tinha como fazer a selfie, né? Acabei virando a notícia, mas não tinha como noticiar. E foi um acidente de trabalho. É verdade, Rodrigo, é coisa que aconteceu na minha vida. Tem uma que os bombeiros de Serra Negra, eu caí uma segunda vez numa faixa de pedestre, né? E aí eu tava com uma máquina dessas que as meninas, que a Fernandinha tá usando aí, e o cox bateu em cima da máquina e eu tive uma pequena lesão. Fiquei 40 dias ali no anti-inflamatório, né? Mas aí os bombeiros, tiraram uma foto minha, falaram que o jornalista nunca saía na notícia, foi a vez dele. É verdade, coisas que acontecem. É bom você saber detalhes da notícia, né? Pra Sim. Mas são coisas que acontecem, Camila. E a gente aqui em Amparo, o que a gente pode falar, por exemplo? Falou de buscar, né? O Sereste, ele é aberto todo de segunda a sexta? Como que funciona o Sereste? O Sereste funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Perfeito. E daí, qualquer trabalhador pode ir até lá ou telefonar para realizar o agendamento. Perfeito. Visita no local ou, às vezes, de repente... no caso, visita no local quando há o acidente, o pessoal vai até, de repente, a empresa, a indústria, para esse tipo de investigação, né? E no caso do trabalhador que precisa do acolhimento, né, do atendimento do Sereste, vai lá pessoalmente. Para ter o atendimento. Muito bom. A equipe é grande, né? Não vamos falar assim. Não muito. Não muito, mas trabalhadeira, né? Pela tem quantidade. Muito trabalho, tem muito. Pela quantidade de serviço que temos muito trabalho. Tem uma média mês ou não? Mais ou menos de atendimento? De atendimento? Você sabe? Porque tem dia que eu passo lá, as cadeirinhas estão bombando, né? Principalmente quarta-feira é o dia... Tem um dia de... De eletroneuromiografia, quarta-feira. Tá, quarta-feira. Que realiza um exame lá. Mas aí vai pessoas da rede inteira. Tá. Mas toda terça-feira, às 5 horas da tarde, temos yoga. Que ela é aberta para a população, né? Então, lá no Sereste mesmo. Toda terça-feira, às 5 horas da tarde. Daí tem a Cláudia, que é a profissional da yoga, que vai lá fazer a aula.
que também colabora aí com relação à postura, à respiração. Sim. Tem muita técnica na yoga que ajuda aí a saúde do trabalhador, né? Sim. E temos também o atendimento de acupuntura, né? Que tem uma Tá. demanda grande para atender esses trabalhadores, principalmente os que são adoecidos. Tá. Que ajuda a aliviar as dores também. Dor é o principal, né? A repetição, ela causa dor. Sim. O muscular causa dor. Tantas situações aí que atrapalham também no rendimento, né? E a gente fala isso às vezes do trabalhador, mas a gente precisa lembrar também que o patrão precisa ter esse olhar. Porque se o cara não tá trabalhando com saúde, ele não vai render o que ele precisa no dia a dia. Exatamente. Não é? Bem isso, não é, cara? Lá no Sereste a gente fala que a ideia é que o trabalhador vá trabalhar e volte para casa saudável e inteiro. Né? Que ele não adoeça, que ele não se machuque, para que ele consiga, né, curtir o salário que ele... difícil de ganhar já com a família dele no momento de lazer, né? Então, a ideia é que ninguém se machuque e que não adoeça. Por isso que, né, foi feito esse dia 28, Muito bom. em memória, né, às vítimas de acidente, aos adoecidos, para todo mundo ter um olhar diferenciado para o trabalhador, que também é responsabilidade da empresa, né? O trabalhador tem a parte dele, que é utilizar o EPI e colocar o que foi treinado em prática, mas a empresa também tem que fazer a parte dela, né? Que é fornecer esse EPI, treinar esse trabalhador antes dele começar a trabalhar. Uhum. Para abrir uma legenda aqui, EPI é equipamento de proteção individual, tô certo? Sim. Né, que faz parte aí, né? Pode ser desde uma luva a um capacete, a bota adequada. Um cinto de segurança. Né? Então são claro, dependendo da sua profissão, vai ter um EPI próprio para isso. Para né? aquela função, exatamente. E a gente lembrou muito do EPI durante a pandemia, que praticamente a máscara virou um EPI nosso, né? Uma proteção Sim. aí para que... Obrigatório pra gente conseguir passar por tudo isso, né? Coisas que a gente só via dentro do hospital. Dentro do hospital, dentro de uma sala cirúrgica. No centro cirúrgico, exatamente. Exatamente. É um dia a dia... Vocês tiveram um dia a dia de médico aí, para quem acompanhou essa maluquice que foi a pandemia. No Brasil, como que é a realidade disso? Tem números de mortes? Como que o pessoal desenvolve toda essa questão? Já que existe o alerta, a gente precisa lembrar mais ou menos aí como que é a realidade do Brasil. Existem muitos acidentes ou mortes por Existem, por trabalho. Mas nós do Sereste a gente acaba sabendo devido a grupos que a gente participa. Tem um site que é o Observatório, que você consegue retirar os dados de lá. Mas, infelizmente, não é muito divulgado, né? Só é divulgado, acaba saindo na mídia os grandes acidentes que ocorrem. Mas não é muito divulgado. Ninguém gosta de falar que a empresa adoeceu ou acidentou, né? Na realidade. Até mesmo porque se for de médio, grande porte, não é só a Sereste que entra. Exatamente, entra o Ministério Público. Exatamente. Entra outros órgãos. Aqui no Sereste Amparo, nós temos um termo de cooperação técnica com o Ministério Público do Trabalho de Campinas. Certo. Então, chega bastante pedido para nós realizarmos algumas fiscalizações para eles em algumas empresas daqui. E eles chegam até vir a Amparo para fazer fiscalizações, né? Pelo que a gente... Então, não faz parte. Sim, pessoal faz parte. Tem que fiscalizar. E o tamanho de Amparo proporciona isso, o tamanho das indústrias, das empresas que fazem parte do dia a dia, proporcionam esse tipo de visita, não? Sim, com certeza. E, infelizmente, a gente tem que estar sempre em cima, né, fiscalizando as empresas e orientando pela saúde do trabalhador mesmo. Existem algumas um tipo de aviso ou de orientação padrão para as empresas ou não? Não. Não, tudo depende do segmento dela. Sim. Né? Existe, né, as NRs, que são as normas regulamentadoras. Perfeito. Por exemplo, aqui na cidade nós temos frigoríficos. Certo. Daí tem um que é específico para frigorífico. Então, aquele tipo de empresa tem algumas regras para seguir. Uhum. Né? E daí tudo da parte de questão de segurança, a gente se baseia então nas NRs para cobrar e as empresas também para cumprir. Se você acompanha os canais da prefeitura,
Até vou lembrar da semana interna de prevenção de acidentes de trabalho. Tem uma palestra que só fala de NR. Você vai falar, meu Deus do céu, mas é grande. É grande. Foi feito lá pela equipe da segurança do trabalho da prefeitura. Mas para você entender, para você tentar decifrar o tamanho que é isso, você só vê o tamanho da palestra do cara lá. Porque tem muita especificação, até mesmo porque a gente fala, existe uma gama muito grande. Falou de frigorífico, mas se você sair do frigorífico e ir para uma indústria química, é totalmente diferente. Então tem que ser totalmente diferente a NR, não? Sim. Daí tem algumas NRs que abrangem mais empresas, por exemplo, a NR12. Sim, seria de proteção de máquinas e equipamentos. Uhum. Né? Então, daí vai abranger quase todos. Que todas as empresas que têm máquinas têm que ter proteção. Perfeito. Mas você pega uma NR32, ela é mais hospitalar. Então, cada ramo tem a sua NR para ser seguida. E é bem extensa. É bem extensa. A gente que acompanha, você que acompanha o podcast aí também, a gente já tratou de outros assuntos voltados à saúde do trabalhador. Você pode olhar capítulos anteriores, aí tivemos a Marita aqui, né, Marita? Hoje ela ficou no fundo, hoje ela jogou você na fogueira. Jogou você na fogueira. Mas a gente traz, sem sombra de dúvida, a importância do Abril Verde, que é esse mês da conscientização, né? Pessoas abrirem aí os olhos com relação às mortes por acidente de trabalho, né? A gente não tá falando só de acidente de trabalho, não, né? Perder uma vida aí por um acidente de trabalho, só a família mesmo para entender, né, o que é esse dia a dia, na pele mesmo. Exato. O que essa falta vai acontecer, não, cara? Sim, e vou explicar um pouquinho do porquê que foi escolhido esse dia. Sim, conta pra gente. Às vezes as pessoas falam, mas por que 28 de abril? Né? Em 1969, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, teve um acidente numa mina que ela explodiu. E matou 78 trabalhadores. E daí, então, foi desse dia que resolveu deixar essa data em memória às vítimas de acidente. Portanto, é uma data mundial. Exato. Falando sobre os acidentes, com morte de trabalho, né? E daí, a Organização Internacional do Trabalho, em 2003, deixou esse dia também como o dia da segurança e saúde do trabalhador. Perfeito. Então, daí juntou abril para se lembrar da saúde do trabalhador, dos óbitos como trabalhadores, né? Um mês para se pensar sobre isso. Exatamente. E qualquer dia desses a gente vai falar um pouco mais sobre CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Que dependendo do tamanho da sua empresa, é necessário que se haja uma CIPA, né? Os cipeiros aí, exatamente, que são as pessoas que observam a questão de segurança, de ergonomia. Se acontece um acidente, eles vão fazer uma reunião e fazer uma análise desse acidente para ver o porquê aconteceu. Então, há ferramentas para que você possa acompanhar aí e prevenir qualquer tipo de acidente de trabalho e ainda mais, né? O pior, de repente, a gente ter algum tipo de morte. Então, prevenir isso é o foco do Sereste. O pessoal tem trabalhado bastante. Sim. Teve alguma coisa que a gente não abordou aqui, cara? Não, acho que a gente acabou falando tudo. Só lembrando ainda que amanhã, hoje já ocorreu, e amanhã ocorre uma panfletagem no centro da cidade. Perfeito. Então a equipe do Sereste vai estar na rua, conversando com a população, divulgando um pouquinho mais nosso trabalho, né? Porque, infelizmente, nem todo mundo conhece o Sereste. Sim. E que acaba precisando do atendimento. Então, esse trabalho na rua mesmo é para chegar na população. É um mal de brasileiro, né? Procurar o serviço só na hora que precisa, né? Aliás, não devia na hora precisar. Que já não consegue mais trabalhar. Daí. Exatamente, né? Não quando começou a dor. Exatamente. Então, ali a gente fica o reforço. Gustavo de Souza, não lembro o número de 47. 47. Não vou esquecer mais. 4 com 7 dá 11. Eu faço conta ao vivo. E costumo não errar. É brincadeira. Mas é muito legal ter recebido vocês aqui, que o Sereste sempre tem portas abertas aqui no AmparoCast. Muito obrigada pelo convite. Né? Nós do Sereste que agradecemos a participação. E nós gostaríamos, né, que não ocorressem acidentes, que as pessoas não adoecessem, mas, como é quase impossível, nós estamos lá para atender essa população. Perfeito. E você que acompanha o AmparoCast, sempre tem esse papo.
Uns voltados para a saúde, outros voltados para o esporte, outros voltados para esse potencial que Amparo tem. Amparo é turística, Amparo é industrial, Amparo é agro, Amparo tem tanta coisa legal que você acompanha aqui semanalmente. Agradecer o Rodrigo Cap, a Fernandinha também aqui com os apoios técnicos. O AmparoCast volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser.